A linhagem da família Monk sempre foi envolta em segredos que desafiam a lógica do governo mundial. Olhando para Monkey D. Garp, vemos mais do que apenas um herói da marinha. Sua estrutura física e força bruta lembram os lendários guerreiros que protegiam a Cidade de Ouro. Mas é em seu filho, Monkey D. Dragon, que as pistas visuais se tornam inegáveis. A marca vermelha no rosto de Dragon não é apenas um adorno estético. Esse padrão geométrico reflete perfeitamente as tatuagens tribais usadas pelos guerreiros Xandias séculos atrás. Os Xandias eram conhecidos por sua lealdade feroz à história e aos seus ancestrais. Quando analisamos a dublagem original japonesa, um detalhe fascinante emerge das sombras. O dublador que dá voz ao grande herói Calgara é o mesmo que interpretou Dragon em suas primeiras aparições. No Japão, a escolha de vozes raramente é uma coincidência sem propósito narrativo. Isso sugere uma conexão de alma e espírito entre o passado de Scipio e o presente da Revolução. A tribo Xandia lutou para proteger o Poneglyph que continha informações sobre Poseidon. Garp, embora um marinheiro, sempre demonstrou um desdém peculiar pelas ordens diretas dos dragões celestiais. Seria esse espírito rebelde uma herança de um povo que nunca se curvou aos deuses da terra? A arquitetura de Shandora possui padrões circulares e solares em cada esquina. Curiosamente, a base dos revolucionários em Baltigo também seguia uma estética de isolamento e pedra bruta. Dragon parece buscar o retorno às origens em tudo o que faz. Sua tatuagem foi feita após a execução de Goldie Roger, marcando o início de sua jornada definitiva. É como se ele estivesse aceitando um destino que já estava escrito em seus genes. Os Xandias chamavam o sino de ouro de A Luz de Shandora. Dragon busca iluminar o mundo através da verdade e da liberdade, assim como o som do sino. Garp costumava visitar o East Blue com frequência, longe dos olhos do governo. Seria o reino de Goa um refúgio para uma linhagem que precisava se esconder nas sombras? A conexão entre a vontade dos D e os Xandias é mais profunda do que imaginávamos. Ambos os grupos foram inimigos naturais daqueles que se autodenominam deuses. Calgara e Noland firmaram um pacto que atravessou 4 séculos de separação. Garp protegeu o filho de seu maior rival, Roger, mostrando uma honra que vai além do dever. Essa mesma honra tribal é vista na forma como os Xandias tratam seus convidados de valor. Mas a prova mais contundente pode estar escondida em um detalhe genético negligenciado. A pele de Garp Dragon possui um tom levemente mais bronzeado que o padrão dos nobres de Goa. É o tom de pele de um povo que viveu sob o sol intenso de Jaya por milênios. Dragon carrega consigo o vento, uma força da natureza que os Xandias respeitavam profundamente. Se Dragon é o líder da revolução, ele é o equivalente moderno de um grande guerreiro de Shandora. Os nomes da família Monkey seguem um padrão de animais, assim como os totens tribais. O macaco era um animal sagrado em muitas culturas antigas que adoravam o sol. A conexão vocal e visual entre Dragon e Calgara estabelece a ponte entre o passado e o futuro. Mas e quanto ao membro mais jovem desta linhagem? Luffy carrega traços que vão muito além de seus antepassados imediatos. Existe uma criança do passado de Scipio que é praticamente o seu espelho genético. Se Luffy é o herdeiro dessa linhagem, quem seria o seu verdadeiro ancestral entre os Xandias? Para respondermos quem seria o ancestral de Luffy, precisamos olhar atentamente para os traços físicos de um jovem guerreiro do passado.
Esse jovem é Seto, o protegido do lendário guerreiro Calgara durante o flashback de Skypiea. Ao compararmos o design de Luffy com o de Seto na juventude, as semelhanças tornam-se quase impossíveis de ignorar. Ambos compartilham o mesmo formato de rosto arredondado e olhos expressivos que transmitem uma determinação inabalável. Até mesmo o cabelo preto espetado e a postura selvagem de luta parecem ter sido herdados diretamente da linhagem Shandia. Contudo, surge uma dúvida imediata que muitos fãs apontam como um erro nessa teoria. Se Luffy descende de um povo celestial como os Shandias, por que ele não possui as icônicas asas em suas costas? Para entender isso, precisamos olhar para as figuras divinas e as estátuas encontradas nas ruínas da Lua e de Skypiea. Nem todos os habitantes das Ilhas do Céu nasciam com asas, e isso parece estar ligado a uma casta específica de guerreiros. Existe uma linhagem especial que, ao descer para o Mar Azul, pode ter perdido essa característica física através da miscigenação. Ou talvez as asas sejam um símbolo de servidão aos deuses, algo que os portadores da vontade de D rejeitariam por natureza. Observe que Nika, o deus do sol original, é frequentemente retratado em silhuetas sem asas aparentes. Isso sugere que a verdadeira liberdade representada por Luffy transcende as características biológicas dos povos alados. Mas a conexão genética vai muito além da aparência externa e das asas. Os Shandias são conhecidos por sua resistência física sobre-humana e sua conexão espiritual com os ancestrais. Luffy demonstrou essa mesma resiliência absurda desde o primeiro dia de sua jornada no Mar Azul. Em Skypiea, a facilidade com que Luffy se adaptou ao ambiente de ar rarefeito foi um sinal precoce de sua herança. Além disso, a cultura Shandia gira em torno da proteção de um segredo guardado por séculos. Eles prometeram acender o fogo de Shandora e tocar o sino para guiar seus amigos de volta. Essa promessa é a definição perfeita da vontade herdada que move a família de Luffy. Dragon, o pai de Luffy, carrega em seu rosto uma tatuagem que remete diretamente aos padrões tribais Shandias. Não é apenas uma marca estética, mas um símbolo de resistência contra o governo mundial. O próprio Oda deixou pistas visuais sutis ao longo de centenas de capítulos. Lembre-se da forma como Luffy dança ao redor da fogueira com os lobos em Skypiea. Aquela dança é idêntica à dança dos antigos guerreiros Shandias celebrando seus antepassados. É um instinto que está gravado em seu DNA, uma memória ancestral que desperta em momentos de alegria. E se a linhagem de Garp Dragon fosse a responsável por levar o sangue Shandia para o Mar Azul? Durante o século perdido, uma facção dessa tribo pode ter se aliado aos portadores da letra D. Essa união teria como objetivo proteger a história real do mundo contra os 20 reis. Luffy carrega o D em seu nome e a essência Shandia em seu espírito guerreiro. Isso faz dele a ponte definitiva entre o céu e a terra. Outro detalhe importante é a relação dos Shandias com a natureza e as árvores sagradas. Eles acreditavam que as almas de seus antepassados residiam nas árvores de sua ilha. Luffy também possui uma conexão bizarra com seres vivos, sendo capaz de ouvir a voz de todas as coisas. Essa habilidade rara é um traço que une os herdeiros do século perdido aos povos ancestrais. Mas há uma peça do quebra-cabeça que ainda não mencionamos. A conexão entre a canção de Binks e os tambores da libertação que ecoam no coração de Luffy. Os Shandias sempre foram o povo dos tambores e das celebrações ruidosas. Quando Luffy despertou o Gear 5, o som que ele emitiu foi o som de um festival Shandia de 400 anos atrás. Se essa herança é real, o que acontece quando o sino de ouro tocar pela última vez?
Existe uma profecia escondida nos textos de Skypiea que aponta para o retorno do Guerreiro da Luz. Mas para cumprir essa profecia, Luffy precisará enfrentar a verdade sobre o que aconteceu com sua linhagem no Mar Azul. Uma verdade que envolve o segredo mais bem guardado do governo mundial e a queda de Shandora. Estaria a resposta para o One Piece escondida no som que ecoa entre as nuvens. O destino das duas linhagens está prestes a colidir em uma revelação que mudará tudo o que sabemos sobre os D. O som do sino de ouro de Shandora não é apenas música, mas o eco de uma promessa que atravessou 4 séculos de silêncio. Quando Luffy golpeou o sino contra as nuvens de Skypiea, ele inconscientemente selou o destino de sua própria linhagem oculta. Esta batida ressoou na terra firme, alcançando os descendentes de Mont Blanc Noland e validando a honra dos guerreiros Shandia. A conexão entre os portadores do D e a tribo Shandia torna-se irrefutável quando analisamos o conceito da vontade herdada. Kalgara e Noland prometeram se encontrar novamente, um pacto que o sangue de Luffy finalmente conseguiu cumprir. Se Luffy descende dos Shandias, sua resistência natural e força bruta são heranças de uma raça moldada pela guerra e pela fé. O nome Monkey pode ser o elo perdido que esconde a transição dos guerreiros alados para os habitantes do Mar Azul. A profecia do deus do Sol Nika, central para os escravos de todo o mundo, encontra suas raízes mais profundas nos rituais de Shandora. Luffy não luta apenas pela liberdade individual, mas para restaurar a luz que foi roubada de seus antepassados há séculos. A tatuagem de Dragon, idêntica aos padrões tribais vistos em Skypiea, é a prova física dessa linhagem preservada. Em Wano, vimos que a linhagem de sangue e o destino estão intrinsecamente ligados às lendas do passado. O despertar da Gomu Gomu no Mi como a Ito Ito no Mi, modelo Nika, confirma que Luffy é o herdeiro legítimo do trono solar. Garp, ao treinar Luffy de forma tão severa, estava inconscientemente preparando o corpo dele para suportar o peso dessa herança divina. A tribo Shandia guardou o poneglyph de Poseidon com suas vidas, esperando pelo dia em que o Homem do Destino apareceria. Esse homem é Luffy, o descendente que carrega tanto o sangue dos guerreiros quanto a letra proibida em seu nome. A ausência de asas em Luffy sugere que sua linhagem se adaptou à gravidade do mar, perdendo a forma, mas mantendo a essência. A batalha final contra o governo mundial será o acerto de contas definitivo para os crimes cometidos contra Shandora. Quando as correntes do passado forem quebradas, a linhagem Monkey será reconhecida como a verdadeira protetora do mundo. A paz retornará às Ilhas do Céu e aos mares abaixo quando o sol finalmente se puser sobre a opressão. O segredo de Leuktelly pode muito bem conter a história completa dessa união entre os D e os povos da Lua. Robin sorri ao perceber que cada peça do quebra-cabeça que Luffy encontra reforça sua conexão com os deuses antigos. A linhagem sagrada não é sobre superioridade, mas sobre a responsabilidade de trazer o amanhecer para todos. O tempo está se esgotando para os que tentam esconder a verdade sobre a Cidade de Ouro. Luffy não precisa de um trono para ser rei. Seu sangue já carrega a soberania das estrelas e da terra. Os ancestrais Shandias agora observam do céu, satisfeitos por verem que o sino de ouro tocou para a pessoa certa. A conexão com o deus da floresta, da terra e da chuva também sugere que outros membros do D podem ter origens tribais semelhantes. Oda deixou pistas em cada detalhe, desde os nomes dos ataques até as cores das roupas de Luffy. A jornada de Skypiea, muitas vezes vista como isolada, é na verdade a espinha dorsal de toda a mitologia de One Piece. O rugido do guerreiro Shandia agora vive nos pulmões do capitão dos Chapéus de Palha. A verdade está diante de nós, gravada no ouro e no sangue.
Garp sabe que o fim de uma era se aproxima e que sua família está no centro do furacão. Dragon continua a soprar os ventos da mudança, guiado pelo instinto de seus antepassados alados. A união definitiva das linhagens trará uma revolução que nem mesmo os Imus deste mundo podem parar. O chapéu de palha é o símbolo final, o círculo que une o céu, a terra e o mar. A linhagem Monk e a tribo Xandia são, em essência, a mesma alma lutando em séculos diferentes. Cada detalhe analisado até agora nos leva a uma única conclusão inevitável sobre o passado de Luffy. Ele é o filho do Sol, o guerreiro da libertação e o herdeiro de Shandora. A história foi escrita e o sino tocou para anunciar o início de um novo mundo. A linhagem sagrada está completa e o destino de Luffy é brilhar para sempre no topo da Red Line.